Lei não teve tempo para se importar com os acontecimentos lá fora. Ele estava atualmente imerso em um estado extremamente peculiar. Tornar-se um semideus era tão difícil quanto escalar os céus, mas não era problema para Lei. Ele havia acumulado força divina suficiente há algum tempo, mas ele não tinha um ponto de virada. Esse ponto de virada apareceu hoje. A imensa pressão de 4 grandes semideuses permitiu que ele ultrapassasse seus limites, e empurrou a ignição de seu fogo de Deus. Tornar-se um semideus requeria cooperação com as leis do mundo. Foi uma experiência muito valiosa para Lei. No momento de se tornar um semideus, a pessoa está envolta na onda Origin Force e nas leis. É provavelmente o lugar mais seguro. Lei não se preocupou com os acontecimentos lá fora, mergulhando em seus sentidos. Isso foi apenas ele se tornando um semideus. Quando ele tentou se tornar um verdadeiro Deus com um reino divino, até mesmo um Deus maior não ousaria tentar nada sobre ele naquele momento. Os deuses geralmente esperavam que o processo se completasse, atacando o novo Deus mais fraco. Comparado à sua vida eterna, um período de paciência foi minúsculo. Da mesma forma, o grupo de Akaban escolheu assistir, mantendo alguma distância para não enfurecer a força mundial de origem. A força do mar de origem desceu, uma luz dourada cintilou nos olhos de Akaban quando ele viu um grande mar de força de origem que era ainda maior que o Eave. Ele surgiu e assobiou, formando cânticos de louvor. Com base na situação atual, as chances de sucesso são altas. Akaban franziu a testa, sentindo que agora tinha outro inimigo impressionante. Mas então ele riu involuntariamente. Ao contrário dele, os 3 animais não tinham muitas preocupações. Mesmo que esse ser divino se torne com sucesso um semideus, ele ainda é um novato que ainda não pode controlar a força divina adequadamente. Como ele poderia ser um jogo para nós 4 juntos? Eles só sentiam um medo instintivo agora, incapazes de ajudar o crescimento intoxicado de estudar o processo na esperança de benefícios. Era uma rara oportunidade de observar o mar da força mundial de origem cercando a ascensão de um novo Deus, e nenhum Deus deixaria passar por eles. Esses companheiros, Akaban balançou a cabeça, fechando os olhos e usando sua visão divina para observar a teia de força de origem. Este mar jorrando de energia representou tudo no mundo dos deuses, mostrando a Akaban seus segredos por trás do véu. No entanto, esta intoxicação durou apenas um momento. Os olhos de Akaban se arregalaram em choque quando ele se virou na direção de Lei. A força de origem já havia formado uma espiral como um buraco negro, sua força deixando seu coração batendo de medo. Que grande maré de origem força! Isso já é comparável a um Deus verdadeiro. Isso significa que suas acumulações superam em muito as minhas. A força da ascensão de Lei foi várias vezes maior que a dele. As implicações deixaram Akaban sem disposição para apreciar ainda mais a força mundial de origem. Poucos na história do mundo dos deuses poderiam ter desenhado um tremendo mar de origem como um mero ser divino. Embora Akaban não soubesse o que isso significava exatamente, sua expressão ficou sombria. No entanto, não importava o quão complicados fossem seus sentimentos agora, ele só podia observar a força de origem assobiando e rolando, antes de ser sugada para o buraco negro com Lei no centro. Bip. Energia desconhecida detectada. A alma do hospedeiro experimentou uma transição. Atualização do sistema secundário. O Aiship foi dormir. Legendarias do mundo dos deuses eram equivalentes às estrelas da manhã do mundo dos magos. Lendas de alto escalão eram comparáveis às da lua radiante, enquanto seres divinos estavam no reino de amanhecer. Um semideus estava perto do rank 7. Em outras palavras, o clone de Lei era agora tão forte quanto seu corpo principal no mundo dos magos. Era bastante natural que a energia acumulada permitisse o Aiship para atualizar-se.
Leilin já estava começando a antecipar o dia em que ele poderia devolver este sistema secundário atualizado ao original. Quando eles combinados, eles certamente possuem habilidades aterrorizantes. Originalmente, a fraude poderosa que o ajudou a se tornar um magus, o I-Shape, era todo poderoso entre aqueles abaixo do rank 7. No entanto, os seres de Leos tinham velocidades de pensamento que não perdiam para os supercomputadores de seu mundo anterior. Uma série de mudanças inexplicáveis ocorreram enquanto atravessavam o espaço e o tempo, e o I-Chip se fundiu com a alma de Leilin. Agora poderia se desenvolver com ele. As chances de tal evento eram tão pequenas que provavelmente nunca mais ocorreria no multiverso. Esta propriedade milagrosa permitiu que o I-Chip para atualizasse várias vezes, ajudando Leilin. Poderia dar-lhe a vantagem em momentos decisivos durante as batalhas com outros seres de Leos. É bom para o I-Chip para dormir por um tempo de qualquer maneira. Quero que meu corpo principal volte a sentir o poder das Leos. Leilin lentamente retirou seu consciente divino. O brilho dourado em seu corpo ficou ainda mais deslumbrante, fazendo com que ele se transformasse em um deus feito de ouro. Isso fez com que toda e qualquer ação dele parecesse sagrada. As luzes convergiram e começaram a brilhar sob o mar da força de origem. Leilin havia acolhido os adoradores de Belzebu do continente e estabeleceu uma base nos mares exteriores. Apenas a fé disso poderia apoiar um semideus. Mas ele não estava satisfeito com isso. Ele cruzou os mares para ocupar uma parte da ilha de Banks, e agora ele tinha mais de 300.000 adoradores nativos. Eles estavam em dívida com ele por salvá-los da beira da morte, então a fé deles estava muito entusiasmada. Mesmo com as falhas em suas almas, o poder dessa fé ainda era enorme, mais do que suficiente para sustentar um novo Deus. Todas essas coisas combinadas, pode-se dizer que as acumulações de Leilin atingiram os limites de um semideus. Sua divindade do massacre havia se condensado a um ponto sem precedentes na história. Um ser divino regular simplesmente explodiria, incapaz de conter tanto poder. No entanto, Leilin foi diferente. Seu corpo principal estava perto do rank 7 um Arlok naquele. Sua experiência anterior permitiu que sua vontade divina atingisse todas as partes de seu corpo, controlando tudo. Neste momento, todos os seguidores que adoravam Leilin sentiram uma onda de desejo em seus corações. Nesse estado de intenso desejo, todos eles deixaram de lado o que estavam fazendo. Eles enfrentaram o resplendor sagrado em suas mãos, uma estátua na igreja ou até mesmo os céus quando começaram a orar. Nosso Senhor, Kukulkan. Você é a serpente do mundo que devora tudo. Com as lâminas afiadas de seus massacres, até mesmo as estrelas no céu perdem todo o seu brilho antes de você. Uma onda de fé excepcionalmente forte se precipitou, imediatamente dando origem a uma mudança ainda mais intensa rumo à divindade no corpo de Leilin agora estava completamente visível. Queimou todas as roupas dele, deixando-o em seus ternos de aniversário. Em meio a essa onda de fé, ele era como um enorme incêndio em uma piscina de gasolina rumo chamas douradas imediatamente apareceram em seu corpo, brilhando com um brilho sagrado. Com o poder acumulado da fé e a divindade do massacre, o próprio corpo carnal de Leilin alimentou o brilho resplandecente das chamas gotejamento. Drip Leilin fechou os olhos, cada ação seguindo a força mundial de origem. Sob a iluminação das chamas, seu corpo perfeito se derreteu como cera nas chamas. A poderosa aura ficou em silêncio enquanto tudo condensava, inclusive as chamas douradas. O fogo do Deus encolheu para o tamanho de uma soja, mas o poder que o feijão emitia era horripilante. Este foi o fundamento de um Deus, o fogo divino. Uma vez que foi aceso, os seres divinos se tornariam semideuses, verdadeiramente se demarcando dos mortais. Eles haviam alcançado o reino dos deuses. O fogo de Deus parecia ser uma condensação de todas as leus,
e continuava encolhendo e crescendo. Era como se as chamas estivessem respirando em fé, transformando-a em uma força divina pura. Somente com força divina eram deuses capazes de conceder magias divinas aos seus seguidores. Foi o que os qualificou para serem deuses. Este fogo deuses foi o que permitiu que o poder da fé fosse transformado em força divina. Enquanto Lelin tinha acumulado uma grande quantidade de fé com as incessantes orações, seus sacerdotes lamentáveis não tinham um feitiço divino. Eles só podiam espalhar sua fé através da palavra da boca, e se não fosse pela água benta que poderia curar a praga, ele provavelmente poderia morrer tentando espalhar sua fé na ilha de Banks. Fazer o mesmo no continente traria resultados muito piores. Os fios de ouro da força divina esboçavam um esboço de uma figura humana, formando primeiro os ossos de ouro, depois a carne, as veias e a pele. Isto foi seguido por seus olhos e outras características, como o corpo de um deus feito de força divina tomou forma. Este foi um processo que todos os semideuses tiveram que passar, suas vidas experimentando uma mudança qualitativa enquanto suas almas eram refinadas para um nível mais alto. A força divina dourada desapareceu, para revelar as verdadeiras características do corpo divino. Músculos saltaram para formar linhas elegantes e bonitas, mantendo um rastro de lêos como se o próprio corpo representasse a força de origem de alguma vontade. Seus traços faciais eram distintos e cheios de uma beleza masculina. Embora a aparência de Lelin não tivesse mudado, ele agora tinha uma aura tremendamente imponente para ele.